Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa entrevista coletiva. Os atletas pediram para que entrassem com a camisa número 14 na coletiva, que é a camisa que o Daniel Bolt acabou sofrendo a lesão contra o Operário. E essa é a nossa primeira vitória pós-lesão dele, pós-cirurgia. Então fica essa homenagem dos atletas aí também. Vamos dar início à nossa coletiva. Boa noite, tanto ao capitão Wallace e também ao Lucas Marques. Fico perguntando para o capitão Wallace, Londrina evoluindo no campeonato dentro de campo, joga jogo, porque não tem tempo de treinar. E acabou sentindo muito lá em São José dos Pinhais, pela questão de todas as adversas que tiveram e também a falta da experiência, tanto sua como do Alisson. Para esse jogo, Londrina, com o time titular que vinha de 4 vitórias, sofreu na reta final, mas esse time já está preparado para realmente buscar a classificação nas primeiras colocações? Boa noite a todos. A derrota lá contra o São José, eu acredito que nem tanto pela minha falta, nem pela falta de Alisson, né? Eu acho que o campo atrapalhou muito o desenvolvimento do nosso jogo. É até lamentável que ainda se joga em sintético, né? Mas em relação à nossa equipe, ela vem evoluindo, tem muito a crescer ainda, né? Tem muito jogadores de níveis que até me surpreendeu pela juventude e, sinceramente, tem me surpreendido pela maturidade, como eles têm se comportado, até pela situação de reestruturação que o clube está passando. E esses meninos, eu já estou com 37, né? Tem menino aqui que tem idade para ser meu filho, por isso que acabo chamando de meninos. Eles estão sendo bem maduros, e isso tem me deixado muito contente, muito feliz, né? Até porque a cada jogo eles têm desenvolvido mais, têm evoluído mais, e isso tem muito dedo do professor Claudinei, né? Que tem dentro das palestras, dos vídeos que ele tem mostrado pós-jogo, anteriormente aos jogos, aquilo que a gente precisa fazer e melhorar dentro do jogo. E eu acho que os atletas têm assimilado bem, né? O que faz uma equipe evoluir é ter uma equipe com jogadores inteligentes. Essa equipe tem muito atleta inteligente, né? Boa noite, Wallace. Boa noite, Lucas Marques. Lucas Marques fez um gol de chapa, parabéns, né? Já vinha tentando há um bom tempo. Queria que você falasse do meio-campo do Londrina, porque a impressão que dá é que você está muito à vontade ali ao lado do Alisson. Boa noite a todos. Realmente, desde os primeiros jogos, as bolas estavam caindo ali na entrada da área, eu sempre estava tendo oportunidade e não estava sendo feliz na finalização. E estava me cobrando muito para isso. E agora, nesse jogo, sobrou ali e consegui dar uma chapa forte, tanto que bateu no zagueiro, mas graças a Deus foi o gol e tira aquele peso das costas, né? Depois, no segundo tempo, tive mais uma chance, mas ela ficou meio em cima ali, não consegui finalizar muito bem, mas valeu esse gol, valeu a vitória. Em relação ao meio de campo ali, dentro do jogo, a gente conversa bastante, a gente fala muito entre a zaga ali, nós do meio, então a gente consegue, com a comunicação, ajustar, porque se você parar para ver, não teve muito treino junto. Então a gente vem realmente ajustando perante ao jogo, só que essa comunicação ajuda muito. A gente conversa, fala, troca de marcação e está sendo muito fácil trabalhar com eles ali, porque com essa comunicação e a dinâmica de jogo, o Alisson fica um pouco mais por trás e eu consigo tanto chegar na frente ou me deslocar e acabo ajudando ele. Então, essa comunicação eu digo que é o principal que faz a gente conseguir manter esses bons jogos nessa sequência que a gente está tendo. Boa noite, Wallace, Lucas. O Wallace, você até brincou que você poderia ser o pai do Caio, né? Em virtude da diferença de idade. Quando você começou a treinar e você vem como uma referência e viu que você jogaria com um menino, o que você conversou com ele nesses dias de muito jogo, né, de viagens? O que você tem passado para o Caio para ele ser um menino assim tão promissor como a gente tem visto, não pelo gol hoje, mas pelo campeonato? O Londrina tem feito um trabalho assim, magnífico de selecionar bem os atletas, né? É muito difícil você escolher muito bem atletas de uma boa índole também, porque eu acredito que não tem como dissociar o atleta da pessoa, né? E o Londrina está fazendo isso muito bem, né? Com o trabalho do Belintani, o Lucas, todo o staff aí, junto com o Paulo. E o Caio
quando eu cheguei aqui, inicialmente tinha uma certa restrição, né? Porque chega um jogador mais velho, às vezes você não tem o mesmo papo, não tem o mesmo assunto, né? Eles escutam funk, eu escuto outro tipo de coisa. Então acaba tem um distanciamento natural. Mas como eu tenho um filho que também é jogador de futebol e joga no Brusque lá, né? Eu acabava me socializando muito com os amigos deles que conviviam em casa. E eu acabava meio que entendendo mais ou menos o que se passa pela cabeça deles. E no quinto, sexto dia, eu já estava mais amigo do Caio. Ele foi entendendo, né, o que eu queria dele, o meu modo de cobrança dele, assim, até porque é muito notório que ele tem muito potencial, né? A juventude ainda faz com que cometa alguns erros, mas coisa muito natural da idade, coisa que eu cometia lá atrás. Hoje, velho, eu cometo outros tipos de erros, né? Mas o Caio é um moleque muito promissor, não tenho dúvida que o Londrina vai colher muitos frutos com ele, com o próprio Iago, o Yuri, que chegou agora, né? Que são jovens, e aí eu poderia citar outros aqui, né? A gente vê o Wellington sempre que entra e faz excelentes partidas. Tem outros que não têm vindo para o jogo, por exemplo, como o Eduardo, que é um excelente volante. É o próprio Bolt, que fatalmente agora passou por essa situação. Né? E a cada jogo, né, a cada treino, eles vinham evoluindo, e isso é muito visível no dia a dia, né? E quando eu acho que a juventude, ela jogar com caras mais jovens, ela te rejuvenesce, né? Mas só não me faça escutar funk, de resto, topo qualquer coisa. Boa noite, Wallace. Boa noite, Lucas. A minha pergunta vai para o Wallace. Londrina agora volta à liderança do Paranaense e também já garante a classificação para as quartas de final. Essa classificação antecipada traz uma tranquilidade agora também para essas últimas 3 partidas, como que segurar um pouco também da expectativa que a torcida cria em cima do elenco, né? Líder do Paranaense, vem fazendo uma campanha, a melhor campanha do século. Como controlar também essa expectativa da torcida e trazer essa tranquilidade para o elenco? Para você lá. Desculpa, perdão. Olha, sinceramente não me surpreende a gente estar fazendo essa campanha. O Campeonato Paranaense ele é muito competitivo, tem excelentes equipes, mas de fato não me surpreende. É natural que o torcedor do Londrina crie uma expectativa muito grande, porque o Londrina é muito grande no Paraná e no cenário nacional também tem uma proporção gigante. O que a gente tem que saber é lidar com isso, né? Os atletas em geral. Quanto mais você vence, mais cobrança vai se ter, é natural, porque você gera expectativa. E eu acho que todo mundo tem lidado muito bem com isso, porque a cada jogo a gente tem evoluído mais, tem entendido que a única coisa que a gente tem feito é nosso trabalho. Simplesmente isso, nada mais. Que bom que é a melhor campanha do século. Espero que a gente possa fazer 25 pontos, né? A ideia, não sei se não chega a isso, né? Que eu estou ruim de matemática. 24, talvez a gente chegue, né? Chega a 25, né? Então pronto. Então a meta é 25. Que a gente chega aos 25 pontos para que a gente ateste para todo mundo que nossa equipe tem qualidade, né? E que os jogadores também entendam o quanto é bom vencer, né? Porque só os vencedores são lembrados, né? Ninguém vai criar uma expectativa de um time que é perdedor. Os jogadores têm se conscientizado disso. Isso é notório no semblante de cada um, na postura, no comportamento. Agora mesmo a gente vai ter uma viagem para jogar contra o Rio Branco e todo mundo se dispôs a viajar 2 dias antes, mesmo tendo que deixar a família aí. Coisas que em outros elencos não comprometidos via uma certa restrição e tinha um certo embate. Aqui não teve nenhuma divergência. E a gente está vendo que os atletas estão abrindo mão de tudo para que faça com que a Londrina, de fato, seja respeitada como ela merece ser, né? Boa noite, Wallace. Boa noite, Lucas Marques. Agora é a última viagem nessa primeira fase, depois dos jogos em casa. Para o Wallace, eu queria perguntar como é que está a questão física. Você viaja, você joga nesse jogo lá em Paranaguá. E para o Lucas, o que você projeta com esse jogo contra o Rio Branco? Vou começar. Como o Wallace veio falando, a gente conseguiu essa liderança e a gente quer buscar esses 25 pontos. Estamos dispostos a isso. E o Rio Branco é um time que, na casa deles, bota um ritmo de jogo muito forte, o campo muda novamente, eles estão buscando sair da zona lá de baixo, então nós já tivemos uma experiência nesse último jogo que os times que estão lá embaixo estão jogando a vida
e a gente que está lá em cima tem que jogar o dobro ainda. Então, já viemos de um jogo que a gente sentiu como que é jogar fora, e agora a atenção tem que ser redobrada. Nós vamos viajar 2 dias antes, então, justamente para isso, para poder descansar um pouco mais. Esse ano a gente está com uma campanha muito boa, mas a gente também está jogando muitos jogos fora de casa, muitas viagens, vocês sabem como que é desgastante, mas os nossos jogos estão mostrando que a gente está pronto para, qual seja a adversidade, a gente responder. Em relação à parte física, está tudo ok, né? Nesses últimos anos eu venho jogando, como foi muito frequente em minha carreira, bastante, né? Eu acho que eu estou no ápice dos 37, né? Estou conseguindo namorar em torno de 4, 5 vezes na semana, então isso diz um pouco de como eu estou no vigor físico, né? Boa noite, Wallace. Boa noite, Lucas. Wallace, Londrina volta à liderança, mas teve uma oscilada, né? Perdeu aqui em casa para o Maringá, perdeu para o São Joséense. Como trabalhar para evitar que essa oscilação volte a acontecer na fase decisiva? E para o Lucas, cara, primeiro volante, segundo volante, postou até que foi diplomata. Esse diploma era de artilheiro, Lucas? Olha, não, de artilheiro não. A gente chega lá na frente, sai uns golzinhos sim, e fiquei muito feliz hoje de fazer o primeiro gol com essa camisa. E consigo fazer essa função ali, tanto de primeiro quanto de segundo. E tanto que com o Alisson ali eu acabo tendo essa mais liberado para poder chegar na área, para poder chegar e finalizar as jogadas. E em relação ao diploma que você comentou, foi só um curso que eu fiz ali de gestão esportiva, mesmo só para entender como que é essa situação. A gente já trabalha com futebol desde pequeno, tenho muitos anos ainda que eu quero continuar jogando, mas é só para a gente crescer um pouco mais fora do futebol, tentar entender as coisas que um clube passa, não só jogar, treinar, ir embora. Então foi uma coisa que eu optei e tive um ganho ali positivo. Desculpa, qual era a pergunta? Essas situações vão acontecer corriqueiro no futebol, né? É muito natural que em certos momentos você oscile, ainda mais numa equipe que está em processo de construção, né? Com tantos jovens. E em momentos acaba dispersando, porque o sucesso vem e ele acaba te acomodando, né? Tem uma frase de Guimarães Rosa que ele diz que o homem insatisfeito dorme, né? Então é meio assim, o tempo todo a gente tem que estar estimulando, tem que estar cobrando, tem que estar pontuando e mostrando a direção, né? Porque não faz parte dessa geração e se aceitar um pouco no dia a dia o que eu vejo, o potencial que essa molecada tem, eles têm toda a qualidade para conseguir muito mais, né? Eu não me refiro à questão financeira, não, estou de marcar história mesmo, de poder ter um quadro muito grande aqui nessa sala de imprensa aqui como campeão paranaense, como a equipe que levou o Londrina para a segunda divisão e consequentemente vai levar para a Série A também. Então eu acho que essa molecada, elas precisam ter um pouco mais de ambição, né? Só vestir a camisa do Londrina é pouco. A gente tem que fazer questão de colocar o nosso nome aqui no Estádio do Café, lá no VGD, na cidade, para que futuramente a gente possa retornar e as pessoas possam lembrar quem nós somos, né? Tudo bem, Wallace e Lucas, boa noite. Para o Wallace, por gentileza, a gente estava fazendo um papo ali com o Caio. Se for até uma pergunta repetitiva, desculpa, mas só para a gente ter a sua palavra também. O Caio é como se fosse teu filho, né? Pela idade, teu filho está iniciando no futebol, tem uma idade muito próxima. Queria que você comentasse da relação, ele disse de vocês dois ali, sobre essa relação positiva, do quanto vocês incentivam, dão a liberdade também de crescimento para esses meninos e o quanto ele tem evoluído no campeonato, né? Não só pelo gol, mas todas as partidas têm mantido uma regularidade muito grande. E para você, Lucas, dessa relação com o Alisson, né? Que está voltando agora, o segundo jogo dele depois de 3 anos que ele consegue ter 90 minutos, né? Que é muito importante para a carreira dele, esse ganho de confiança. Eu acredito que esse trio no meio-campo tem evoluído muito rodada a rodada. Dentro das características, ajudado muito o outro dentro de campo. Queria que você fizesse essa relação, por gentileza. Então, o Alisson, a gente não precisa nem discutir qualidade e personalidade dele, todo mundo já conhece, sabe. E ele vem nos anos difíceis, sim. A gente até conversou alguns dias atrás que
perguntei qual foi a última vez que ele tinha jogado 90 minutos e contra o Operário ele jogou, né? E agora novamente. Então, a gente fica muito feliz por ele, porque é um cara, uma excelente pessoa, um excelente profissional, trabalha pra caramba e a gente torce muito por ele. E o que a gente puder ajudar ali é positivo para nós e positivo para o Londrina. Então, a gente conversa bastante em relação a isso e eu acho que ele vem evoluindo também, como a equipe toda, e ele vem mostrando isso dentro de campo também. Ele conseguindo jogar 90 e mais 90, para ele vai ser muito positivo e para a gente que está ao lado dele também é muito bom também. Vocês me permitem só abrir um parênteses em relação ao Alisson? Eu até aproveitar aqui a oportunidade, porque o Alisson é um cara que fala muito pouco, né? É de pouca conversa, assim, mas tem sido um motivo de muito orgulho para mim conviver com ele, porque eu sou companheiro de quarto dele, porque a história dele é uma história muito dura, né? O cara vem de uma sequência de lesão de joelho e ele nunca se entregou, né? A molecada às vezes não gosta muito de conversar assim, de bater papo, mas como era a minha geração, mas o Alisson tem um significado muito grande no nosso elenco, assim, e não na fala, né? Mas na postura que ele tem. É um cara que chega aqui todo dia, é o primeiro, está sempre cuidando da questão física dele. E a forma como ele se entrega, né, é um cara extremamente altruísta dentro de campo. E isso tem sido motivo de muito orgulho, assim, né, Alisson? Espero que você veja isso aí, que você tenha orgulho do cara que você é. Em relação ao Caio, é uma crítica às vezes que eu faço a ele, é o seguinte: esqueça tudo que você aprendeu na base, agora você vai aprender outro tipo de futebol. Eu estou aqui para te ensinar e te ajudar, a você e os outros atletas que jogam na minha posição. A única coisa que eu estou aqui é para potencializar vocês. Eu já estou em fim de carreira, né? Já estou no processo muito mais ali como um tutor do que propriamente um cara que tem ambições maiores dentro do meio futebolístico. Mas ele está reaprendendo algumas coisas que dentro da base, ao meu modo de ver, foi descontextualizado do que é a função de um zagueiro mesmo, né? E eu tenho tentado passar algumas coisas para que fique um jogo mais fácil para ele, para mim e para todo o elenco. E eu acho que isso tem acontecido, né? A gente tem visto a evolução do Caio a cada jogo. Claro que tem momentos que ele vai ter uma certa insegurança, mas é natural da idade. Mas, volto a frisar, o Caio é um menino de muito potencial, assim como é o Iago também, que é um zagueiro de muita qualidade técnica, de uma agressividade. E antes de toda essa conjuntura que eu falei, assim, eles estão aprendendo que a função básica do zagueiro é defender. Então, a gente começa do princípio, né?